Vivemos num tempo em que olhamos à nossa volta para o mundo que nos rodeia, para os acontecimentos sociais, políticos, para toda a sociedade, para todo o espectro da sociedade, e por vezes podemos correr o risco de ficar excessivamente aflitos e preocupados com aquilo que vemos. Estamos numa altura, no ano 2022, quando nos aproximamos do final do primeiro quarto deste século, em que o mundo atravessa várias crises, desde guerras, desde convulsões sociais em alguns lugares, desde instabilidade económica, subida de preços, incerteza quanto ao futuro, desde governantes à população comum e anónima, todos olham de forma apreensiva para o dia de amanhã. Mais ainda, muitos olham e percebem que no mundo em que nós vivemos, parece, e às vezes é mais do que parece, é uma realidade, mas repito, parece que aqueles que se comportam de maneira mais irregular, de maneira mais imoral, de maneira mais injusta, são aqueles que parecem prevalecer na sociedade, aqueles que parecem prosperar. Se isso é o seu caso, se isso é o meu caso, ou daqueles que nós conhecemos, podemos ficar a saber desde já, através das Sagradas Escrituras, que isso não é algo de novo, não é algo que surgiu apenas agora. Esse é um sentimento que já existe há muitos séculos, milénios até, e que é partilhado, esse mesmo desabafo, se eu posso dizer, até por autores bíblicos. E hoje eu gostaria de partilhar com todos uma reflexão bíblica acerca de um salmo das Sagradas Escrituras, onde nós lemos acerca de um autor, de um poeta, que no caso até nem foi Davi, que é o principal autor dos salmos, foi Asaf, mas um autor, um poeta, dizia que tem esta mesma preocupação. Olhava à sua volta e via a prosperidade dos ímpios. E se quiser abrir a Sagrada Escritura, a sua Bíblia, se tiver na sua mão ou até no telefone, podemos abrir juntos no Salmo número 73. O Salmo número 73 tem esta redação composta por Asaf, que escreveu este salmo à semelhança de outros, e ele vai fazer exatamente um raciocínio, vai fazer uma elaboração ao comparar a prosperidade dos ímpios, mas depois ao contrastar isso com a fidelidade para com Deus. Porque parece que muitas vezes aqueles que são os mais infiéis são justamente aqueles que mais prosperam. Então, se quiser começar a acompanhar, pode acompanhar na sua Bíblia ou no gráfico que aparece no ecrã. E a partir do versículo 1 do Salmo 73, nós temos o seguinte. Diz assim o salmista Asaf, neste caso. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Este primeiro versículo, ele é bastante importante e à medida que vamos avançando no capítulo, no Salmo, vai-se notar isso ainda mais. Ele é importante porque ele estabelece uma premissa fundamental. E qual é essa premissa fundamental? É que para com Israel, para com aqueles que são limpos de coração, o Senhor é bom. Isto pode, desde já, levar-nos a concluir que Deus tem uma bênção especial para aqueles que se comportam de forma reta diante dele. Desde logo, aqueles que fazem parte do seu povo. Porque aquilo que diz o Salmo, e este versículo é que Deus é bom para com Israel e para com os que são limpos de coração. Quer isto dizer que Deus não é bom para aqueles que não são de Israel? Quer isto dizer que Deus não atenta para outras nações? Não, não quer dizer isso. Mas este versículo está especificamente a referir-se que para com a nação de Israel, para com os limpos do coração, verdadeiramente o Senhor é bom. E ainda bem que o redator deste salmo faz logo esta premissa fundamental. Porquê?
Porque a seguir ele vai derramar, ele vai exibir a sua perplexidade. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele está aqui a dizer que por um pouco, não faltou muito, portanto, por um pouco, quase que os seus pés se desviaram. Desviaram, numa linguagem bíblica, é fácil entender. Os seus pés desviaram-se do caminho certo. Por pouco, não faltou muito, para que o Asaf se desviasse e para que os seus pés escorregassem do caminho certo. E porquê? Por que razão ele tem este sentimento de quase ele se desviar, quase se escorregar? Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Portanto, o que ele fazia foi aquele comportamento que mencionei na introdução. Olha à sua volta e vê justamente a prosperidade dos ímpios. E sentia inveja deles. Mas diz aqui que sentia inveja dos nécios. De acordo com o Salmo 14, no versículo 1, que vamos citar apenas de memória, os nécios são aqueles que dizem não há Deus. A Bíblia menciona um homem que teve um discurso semelhante quando Moisés e Arão se apresentam junto de Faraó para dar a indicação da parte de Deus, ou a ordem da parte de Deus, para deixar o povo ir. Faraó tem uma resposta para com Moisés e Arão: mas quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Dito de outra forma, esse Deus não existe. E como mencionei, Salmos 14, 1, os nécios perguntam, mas quem é Deus ou não há Deus, onde é que Ele está? Não o reconhecem. E aqui o autor do Salmo tem inveja desses que sequer negam a existência do próprio Deus porque vê a sua prosperidade. E acrescenta que vê a prosperidade dos ímpios, daqueles que se comportam contra Deus, daqueles que não são fiéis a Deus. Versículo 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Ou seja, não têm dificuldades, não têm fraquezas, seguem o rumo da sua vida sem problemas, sem dificuldades, sem qualquer diminuição de poder, bem pelo contrário, com toda a pujança, com toda a força. E não há apertos na sua morte, não há dificuldades também. Versículo 5. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como esses outros homens. Ou seja, a vida corre-lhes bem. Corre-lhes melhor do que aos outros. Aqueles outros que se comportam de forma fiel diante de Deus parecem ter mais aflições, mais trabalhos, mais perplexidades, mais dificuldades, enfim. E não vemos isso naquilo que são os ímpios. E por essa razão, o autor do Salmo se perturba de tal maneira, se incomoda de tal maneira ao contemplar isto, que quase os seus pés se desviam, quase os seus passos escorregam. Versículo 6. Por isso, a soberba os cerca como um colar. Ou seja, não apenas têm este comportamento, como são até soberbos, como são até arrogantes, como se julgam até maiores do que os outros, como entendem que estão num pedestal tão elevado de superioridade e dessa mesma força que nada os pode derrubar dali. Mais, ainda no versículo 6, eles vestem-se de violência como de adorno. Ou seja, simbolicamente, sob a forma de poesia, a roupa que eles vestem é a violência que praticam. O adorno, aquilo que exibem, aquilo que os torna famosos, é justamente a violência que praticam. Violência, naturalmente, contra algum grupo de oprimidos e o profeta, o autor do Salmo, olha e vê que nada lhes acontece, que prevalecem na sua impiedade e prevalecem até na sua soberba, na sua arrogância, na sua violência contra alguém que muito provavelmente não fez nada para merecer isso mesmo. Versículo 7. Os olhos deles
estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Ou seja, não lhes falta nada para encher a barriga, para encher o estômago, não lhes falta nada em termos não apenas de alimentos, que é um bem de necessidade, como é evidente, mas também de tudo aquilo que o coração podia desejar. Ou seja, existe uma grande prosperidade material, mas não apenas uma grande prosperidade material, mas também mais do que aquilo que poderiam desejar. Dito sob a forma de uma frase muito popular que às vezes usamos, não sabem onde gastar as suas riquezas, o seu dinheiro. Além de terem mais do que aquilo que precisam, têm mais do que aquilo que podem desejar e se calhar nem sabem mais o que desejar e o que acumular das riquezas que já têm. O autor do Salmo 73 olha e vê estes ímpios com uma prosperidade tal que nada parece abalá-los, nada parece perturbá-los. Seguem com a sua força, seguem com a sua acumulação de poder, acumulação de riqueza, que se torna em soberba, que se torna em arrogância, porventura em prepotência também. Dominam sobre os que estão à sua volta, sem cuidado nenhum se os estão a esmagar, se os estão a prejudicar, a exercer violência sobre eles. Versículo 8. E tem aqui uma outra dimensão de comportamento moral. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Ou seja, são corruptos, são corrompidos, não exercem um justo juízo, não exercem e não praticam justiça contra o seu próximo ou a favor do seu próximo, mas exercem um comportamento de corrupção, de maldade e de opressão contra o seu próximo. E falam ainda arrogantemente depois de tudo isto. Não são justos, não são retos, não são fiéis diante de Deus, não são naturalmente observadores dos seus mandamentos, bem pelo contrário, e continuam a prosperar mediante este comportamento. Na verdade, ainda fazem mais. No versículo 9 que já lemos, colocam as suas bocas contra os céus. Ou seja, falam contra os céus. Falam contra até a autoridade que está acima deles, mesmo que não a reconheçam, mesmo que não a queiram admitir. Isto faz lembrar o comportamento daqueles construtores da Torre de Babel. Porquê? Porque eram arrogantes, porque eram infiéis e porque levantaram a sua voz contra os céus. Deus tinha prometido, logo a seguir ao dilúvio, tinha prometido a Noé e à sua família que não mais o mundo seria destruído por um dilúvio. Contudo, aquela nação, aquele povo que viveu ali na planície de Sinear no tempo de Babel, não fez caso daquilo que Deus tinha dito, desconfiou e quis fazer o quê? Quis falar contra o céu. Não, nós vamos subir até aos céus, nós vamos subir até às nuvens, nós vamos afrontar, seja lá quem for. E usavam de expedientes que não reconheciam Deus como o soberano, pelo contrário, eles eram os soberanos de si mesmos, não eram fiéis para com o seu Deus, porque ali, justamente, adicionavam uma série de comportamentos que demonstravam que eles não aceitavam o Deus Jeová como o seu Deus. E por isso eles colocaram as suas bocas contra os céus. Também o faraó no Egito fez isso. Mas em todo o comportamento humano, de cada vez que temos uma atitude, que temos um comportamento, que temos uma postura que pode ser evidenciada, pode ser uma postura mental, que contraria aquilo que são as ordens, aquilo que está revelado na Sagrada Escritura pelo próprio Deus, aí estamos a falar contra os céus. Aí estamos a falar contra o próprio Deus. Aí nos tornamos ímpios. E são estes que o autor do Salmo olha, contempla e vê, falando contra os céus
e as suas línguas andam pela terra. Versículo 10. Por isso, o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. Ou seja, não lhes falta mesmo nada. É-lhes tudo oferecido. Ganham tudo, nem que seja oprimindo, exercendo violência sobre os outros. Os ímpios têm grande prosperidade. E todos os outros, que até podem ser fiéis diante de Deus, estão do lado dos oprimidos, dos que sofrem e dos que, permita-me usar a mesma expressão, não têm a mesma sorte. Mas ainda fazem mais, consubstanciando tudo isto que nós já vimos e fortalecendo aquilo que já dissemos. No versículo 11, eles dizem: e como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, noutra parte da Escritura diz, Deus não nos vê, podemos fazer o que quisermos. Isto é outra forma de dizer, não há um Deus no céu. Porque a Bíblia apresenta Deus como omnisciente, que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas. Aliás, Deuteronômio 29 diz que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, tudo será revelado. E, na verdade, a Bíblia ensina que Deus vê todas as coisas. Ou seja, quando este grupo de ímpios diz, mas há conhecimento no Altíssimo, Deus sabe aquilo que nós fazemos, Deus vê aquilo que nós fazemos, das duas uma. Ou não reconhecem a omnisciência de Deus, ou não reconhecem a existência sequer do próprio Deus. Ou seja, podemos fazer à vontade o que quisermos, que não seremos chamados a prestar responsabilidades. Somos totalmente donos do nosso destino e nunca teremos que responder a ninguém por aquilo que fazemos e, portanto, vamos continuar a fazer, vamos continuar com a mesma postura, porque Deus não o sabe, se calhar Deus até nem existe, Deus não está lá e, portanto, aqueles que nós oprimimos não têm força suficiente para nos levar à justiça, a prestação de contas, nós continuaremos, porque ninguém nos vai impedir de continuar no caminho em que nós estamos. Esta é a postura destes que nos aparecem aqui como os ímpios, como aqueles que prosperam nos seus maus caminhos. Justamente é isso que o autor do Salmo diz no versículo 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Não apenas são ímpios, não apenas prosperam, como aumentam na sua prosperidade e certamente que aumentam na sua riqueza. Aquilo que o autor está a dizer é, parece que não há solução para este problema. Parece que tudo vai continuar assim, exatamente da mesma forma. Não há quem os impeça. Não há quem coloque um travão para que eles não continuem neste caminho de impiedade e de prosperidade injusta. Porque aqui convém dizer algo. Deus não é contra a prosperidade. Pelo contrário. Nós temos dois exemplos, entre outros, de homens na Bíblia a quem o Senhor rodeou de grande prosperidade. Estou a lembrar-me, por exemplo, de Abraão e de Jó, que acredito que muitos, se não todos, conhecem razoavelmente bem ou muito bem as duas histórias. Eram homens prósperos. Jacó foi um homem que chegou à casa de Labão e seu sogro e tornou-se um homem próspero também, acumulando riquezas. Não é esse o problema. Não é essa a dificuldade. Não é essa a perplexidade. A forma como acumulamos essa prosperidade, a forma como nos comportamos é que é o problema que está a ser levantado aqui. A impiedade dos comportamentos, desde violência, arrogância, soberba, etc., a rejeição do próprio Deus, esse é que é o problema. E a perplexidade está no facto de que olhamos para esses e vemos que, de facto, os ímpios parecem prosperar mais ou muito mais do que aqueles que são fiéis. E é justamente isso que o autor desabafa aqui no versículo 12, repetindo: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei
as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Na verdade, o autor olha para aqui e diz que, mas eu tenho purificado o meu coração, tenho procurado ser fiel, ser limpo, ser puro, ser reto diante de Deus, mas para quê? Será que isso vai adiantar alguma coisa? Será que, já que os ímpios prosperam tanto, adianta alguma coisa ser fiel? Ser justo e reto diante de Deus? Procurar pureza diante de Deus? Esta é a pergunta que é feita aqui. E todo o dia, tenho sido afligido e castigado pela manhã, com este pensamento e com esta perplexidade e esta aflição. Versículo 15. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ainda tem aqui uma outra preocupação. Se eu for a manifestar este meu sentimento, esta minha sensibilidade, este meu pensamento, ainda vai resultar mal, porque vou ofender as pessoas, porque vou ofender as gerações que estão à nossa frente. Ou seja, não apenas olho com impotência para aquilo que acontece, como se calhar nem vale a pena falar. Se calhar nem vale a pena eu tratar de mim próprio, porque isso provavelmente ou possivelmente não vai adiantar de nada. E se eu falar e me manifestar, ainda vou ser mal recebido. Será que este pensamento tem razão de ser? Será que este pensamento deve prevalecer, deve permanecer, tem validade? Ou podemos tirar daqui uma outra ideia? Versículo 16 do capítulo 73 de Salmos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Ou seja, o autor está a dizer, quando eu contemplo tudo isto, quando eu raciocínio desta maneira, quando eu tento chegar a uma conclusão diante de tudo isto, é muito doloroso. É uma dor forte. Não é uma coisa leve de se tomar. Ou seja, a minha perplexidade, a minha aflição aumenta. Será que existe alguma solução? Será que existe algum remédio? Será que existe algo que me possa trazer paz no meio disto tudo? Versículo 17, porventura o versículo mais importante ou que dá maior sentido a todo este Salmo 73. Até que, finalmente, entrei no santuário de Deus e então entendi eu o fim deles. Tanta riqueza que tem aqui neste único versículo. Até que as minhas perplexidades, as minhas aflições, as minhas perturbações duraram até que eu entrei no santuário de Deus. Santuário de Deus remete-nos imediatamente para aquilo que foi construído por Moisés lá no deserto, após a saída do Egito. Construção essa que foi indicada por Deus conforme o modelo celestial que lhe foi apresentado no monte. O que é que acontecia ali no santuário? Tanta e tanta coisa, mas vamos centrar-nos num detalhe específico. No santuário, nós tínhamos o acampamento onde vive o povo, entrávamos no recinto do santuário, tínhamos o pátio onde os cordeiros eram executados, estou a resumir, apenas e só. Depois, entrávamos na tenda do santuário, dentro do recinto, no primeiro compartimento onde o sacerdote estava todos os dias oficiando, e depois, ainda mais no interior da tenda, temos o lugar santíssimo, onde, uma vez por ano, o sacerdote fazia a cerimónia do Yom Kippurim, a purificação de todo o santuário. E essa cerimónia de purificação era também um dia de juízo, um dia de julgamento. E o que o autor está aqui a dizer é, quando eu entrei no santuário de Deus e eu percebi o julgamento que finalmente Deus vai fazer, então, restante do versículo, eu entendi, eu percebi, eu fiquei a saber qual vai ser o fim, qual vai ser o destino desses ímpios, que eu até agora lamentei o seu comportamento. Até que entrei no santuário de Deus e então eu entendi o fim deles. Haverá um juízo sobre todos os ímpios. Versículo 18. Certamente tu os puseste
em lugares escorregadios. Que interessante a redação que o autor faz aqui. Porquê? Porque ele começou lá no princípio do Salmo a dizer que quase os seus pés escorregavam, quase os seus passos escorregavam e quase o seu caminho se desviava. Mas agora ele está a dizer que quando o Senhor vier para fazer juízo sobre os ímpios, ele os colocará em lugar escorregadio. E vão apenas escorregar? Vão apenas desviar-se? Ou quase, como disse o autor, no início, o restante do versículo 18 diz: certamente tu os puseste em lugares escorregadios e tu os lançaste em destruição. Quando o autor vai e contempla o juízo de Deus sobre os ímpios, imediatamente diz: eles vão escorregar, eles vão ser destruídos. Mais, versículo 19: como caem na desolação quase no momento. Ou seja, não precisa passar muito tempo para Deus fazer verdadeira justiça. Para Deus cobrar a fatura que estava por pagar. Aqueles ímpios que insistem nesse comportamento, quase num momento, são desolados. Isto faz lembrar o que diz em Apocalipse, no capítulo 18, quando fala da queda da última grande Babilónia, e diz que num dia vieram as suas pragas. Numa hora foi assolada. Uma hora, pouco tempo. Claro que entendemos isto profeticamente, mas ainda assim é pouco tempo. Uma hora são 15 dias literais. Uma hora profética, 15 dias literais. Quase que num momento, rapidamente, apesar de toda uma vida de impiedade e de prosperidade, mediante essa impiedade, essa violência, essa arrogância, essa soberba, quando Deus entra em ação para fazer juízo, rapidamente Deus resolve a questão. E quase no momento caíram na desolação. Ainda versículo 19. Ficaram totalmente consumidos de terrores. Ou seja, o autor estava perplexo, estava aflito, estava preocupado com o que via. Mas sobre os ímpios virá um terror que os consome. Versículo 20. Como um sonho, quando se acorda, assim ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ou seja, de um momento para o outro. Quando estamos a dormir, nem nos apercebemos. Quando temos um sonho, nem nos apercebemos. Só quando acordamos é que temos consciência daquilo que sonhamos, se nos lembrarmos, claro, e rapidamente a nossa mente se debruça sobre aquele assunto. Como um sonho, quando se acorda, assim ao Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Muito rapidamente. Versículo 21. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. 22. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Ou seja, quando rapidamente eu percebo aquilo que vai ser o final, o último destino daqueles que insistem na sua impiedade, apesar que aqui possam ser prósperos, na verdade, diz o autor, mais valia eu ter ficado calado. Mais valia eu ter ficado quieto. Porquê? Porque eu nada sei. Porque eu percebi que fui um bruto, a expressão que é usada aqui é assim me embruteci, o meu coração ficou azedo, porque eu não deveria ter reclamado acerca da prosperidade dos ímpios. Faz lembrar Jó. Na maior parte do livro de Jó, Deus está silencioso. Não em todo, claro, mas na maior parte. E Jó falam os seus amigos, os que os visitam, a sua esposa também. E Jó fala e demora-se bastante sobre a infeliz sorte que lhe coube. Nós sabemos as razões. E no fim Deus aparece para falar. E quando Deus fala, em alguns parágrafos, Jó vai chegar à mesma conclusão. Na verdade, eu não sei nada. Mais valia eu ter estado calado. Mais valia eu não ter lamentado esta minha má sorte. Porque quando Deus vem para esclarecer as coisas, rapidamente tudo se vê sobre uma luz diferente. O autor deste salmo está a dizer a mesma coisa. Quando Deus vem para fazer juízo sobre os ímpios, rapidamente eu percebo que não tinha razões para reclamar, não tinha razões para estar a murmurar, nem para estar a comentar, porque Deus lhes vem dar o último destino que o seu comportamento merece. E de nada importa a minha aflição, a minha perplexidade sobre aquilo que foi a vida anterior deles. Agora, o que é que acontece àqueles que querem ficar fiéis?
versículo 23. Todavia, eu estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Ou seja, ele agora já não se lamenta da prosperidade dos ímpios. Isso não importa. O Senhor tratará desse assunto no seu tempo, quando entender que o deve fazer. Quando for melhor, segundo a sabedoria infinita do próprio Deus. E o autor aqui já não está preocupado com isso. A preocupação dele, verdadeira, e que deve ter, em todo o tempo, acima de todas as coisas, é: estou de contínuo contigo. Tu me sustentas pela minha mão direita. Tu me guias. Tu me guardas. Tu me providencias. E aí eu já não tenho que estar preocupado com aquilo que acontece aos ímpios, mesmo que seja a sua prosperidade, que eu acho que não está bem. Versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Guiar-me-ás com o teu conselho. Não estou mais preocupado com a prosperidade dos ímpios, com a violência das suas palavras e dos seus atos, com a sua soberba. Estou preocupado com aquilo que o Senhor diz, com o seu conselho, com a sua recomendação, com as suas instruções, com as suas ordens. Para quê? Para que seja o Senhor a guiar-me. Não é o comportamento dos ímpios que vai definir como eu me comporto, como eu me guio por este caminho. É o Senhor que me guia por este caminho, com os seus conselhos. Para quê? E depois me receberás na glória. Existe alguma promessa de glória ou de ser recebido na glória para aqueles que são os ímpios, por muito prósperos que possam ser? Existe alguma promessa de ser recebido na glória por aqueles que dizem: mas Deus sabe alguma coisa? Mas Deus está lá? Mas quem é esse Deus? Continuaremos no nosso caminho. Faremos conforme nos entender e acharmos melhor. Existe alguma promessa de glória para esses, quando vem o juízo sobre eles? Existe alguma promessa das bênçãos de Deus sobre esses que porventura passaram a vida toda num caminho de impiedade e nós apenas olhamos para aquilo que era a sua prosperidade porventura aparente? Existe alguma promessa? Versículo 25. Quem tenho, diz o salmista, quem tenho eu no céu, senão a ti? Mas vai dizer mais ainda. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, mesmo aqui na terra, eu posso estar concentrado em Deus. Eu posso estar concentrado no Senhor. Não tenho que estar concentrado nos ímpios e na sua prosperidade. Aqui o autor já não está a olhar para isso. Ele já percebeu que o fim daqueles que são ímpios contra Deus vai ser um fim de destruição. Vão escorregar definitivamente. Não vão receber as promessas da glória do Senhor. Então ele está aqui a dizer: até aqui na terra não desejo nada além de ti. E este deveria ter sido o meu comportamento desde o início. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Não há outros deuses. Nenhum outro Deus se me apresenta como tu, como o Senhor Jeová. Não tenho mais ninguém nos céus. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem outros deuses que se fazem aqui, embaixo na terra, porque desejo mais nada a não ser a ti mesmo. Versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem. É verdade. Ainda assim, neste mundo, teremos aflições. O Senhor disse isso mesmo. Teremos aflições, teremos perplexidades, que não tem que ser a contemplação dos ímpios. Acontece. Enquanto estivermos neste mundo, haverá mal, haverá dor, haverá sofrimento, haverá justas preocupações e haverá aflições com as quais somos deparados. E aqui ele diz isso mesmo: a minha carne e o meu coração desfalecem. Ou seja, o meu corpo e o meu espírito, o meu pensamento também desfalecem, caem. Contudo, apesar disso acontecer, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O que é que diz aqui este texto? Diz que Deus é socorro bem presente na angústia, como diz também nos Salmos. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. A minha porção para sempre.
Há pouco, algum tempo atrás, o autor se lamentava com o acumular de riquezas dos ímpios, que tinham mais do que aquilo que podiam imaginar, nem conseguiam, deixem-me usar esta imagem, nem conseguiam contabilizar as riquezas que tinham. E aqui ele está a dizer, eu só preciso de uma porção. Eu só preciso de um pedaço. Nem que seja um pequeno pedaço. Mas é a porção que o Senhor me dá e que dura para sempre. E que não será destruída. E que não será abalada. E quando vier este mesmo juízo, eu permanecerei de pé, porque é uma pequena porção. Pode até ser pequena, maior, menor, não importa. Mas é uma porção que vem do Deus que é a sua fortaleza, a fortaleza do seu coração para o animar e dura para sempre. Este mesmo versículo diz que a carne e o coração desfalecem. Ou seja, o corpo desfalece, o espírito também pode desfalecer. Mas depois diz que Deus é a fortaleza do coração, mas não diz que Deus é a fortaleza da carne. Ou seja, o corpo pode acabar, o corpo pode desfalecer de vez, mas o espírito não. O coração, o Senhor anima, o Senhor fortalece. E é aquilo que finalmente recuperaremos. Para quê? Para recebermos a porção que vem da parte do Senhor e para a mantermos para sempre. Versículo 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Ou seja, aqueles que se afastam de ti, desde logo através do seu comportamento moral, por sua própria intenção e inclinação, os que se afastam de ti vão morrer, vão perecer, vão ser destruídos. Portanto, não adianta de nada, não ganho nada em estar a contemplar a prosperidade desses que se afastam de ti. O fim deles vai ser a morte. Vão perecer, é o que diz aqui o texto. Mas tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. E Deus faz isto como justa vingança e até como justiça e até como amor. Porque que justo e que amoroso é que seria Deus se permitisse que os ímpios vivessem para sempre desafiando o seu Deus, mesmo que não o reconheçam, e afrontando o seu próximo criado à imagem e semelhança de Deus. Por essa razão, olhamos à nossa volta, vemos a prosperidade, vemos a riqueza dos ímpios, mas não precisamos invejar, mas não precisamos ficar perturbados, não precisamos achar que os nossos pés quase que vão resvalar. Porquê? Os que se afastam de Deus perecerão. E o Senhor tem destruído aqueles que se desviam dele. E para os outros, último versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. O início deste capítulo dizia que verdadeiramente Deus é bom para com Israel. E agora diz que para mim, para o homem, bom é aproximar-se do Deus que é bom para Israel. Como é que podemos fazer isso? Continua o versículo. Pus ou coloquei a minha confiança no Senhor Deus. Não coloquei a minha confiança na prosperidade da terra. Não coloquei a minha confiança onde os ímpios vão colocar. Não coloquei as minhas intenções, não coloquei o meu coração onde os ímpios colocam as suas intenções e o seu coração. Eu coloquei a minha confiança no Senhor Deus para me dar aquela pequena porção que dura para sempre. E é o que me basta. E não preciso mais do que isso. Para quê? Para anunciar todas as tuas obras. Para dizer ao Senhor, na verdade o Senhor é bom. Na verdade o Senhor é bom para comigo. Na verdade o Senhor é bom para connosco. Na verdade o Senhor é bom para com Israel. Na verdade o Senhor é bom para todos aqueles que lhe são fiéis. E aqueles que lhe são fiéis não estão preocupados com a infidelidade dos ímpios, que embora aparentemente pareçam prevalecer e ser prósperos para sempre, rapidamente, porventura quando menos o esperarem, vai chegar o momento em que o Senhor os vai destruir, mas vai colocar num alto retiro todos aqueles que lhe são fiéis. E por isso, ao terminar este salmo, deixamos o apelo e deixamos o convite. Não importa, não interessa a prosperidade do mal. Não interessa aquilo que fazem os maldosos. Interessa colocar a nossa confiança no Senhor para lhe ser fiel, conforme aquilo que o Senhor quer,
e na hora certa o Senhor colocará todas as coisas em ordem e o Senhor nos dará a porção que Ele entende que nos deve dar. E o Senhor o abençoe neste dia. Dia a dia, entramos de novo em guerra, porque nós sabemos bem mais do que eles, mesmo sem sequer os ouvir. Qualquer tema é razão para odiar. Falamos para agredir, perdemos toda a paz. Espero que eu também quero ver. Será que podemos crer? Eu quero ver, eu quero ver o amor à tua volta, à tua volta. Eu quero ter, eu quero esse amor à minha volta, à minha volta. Diz, dia a dia, vamos desanimar. Sabemos que a ferida que está cá dentro dá para medicar. Ouve a voz, precisas de renascer. Abrir os teus olhos para a dor dos teus irmãos. Espero que possas ver. Eu também quero ver. Será que podemos crer? Eu quero ver, eu quero ver o amor. Eu quero ver à tua volta, à tua volta. Eu quero ter, eu quero esse amor. Eu quero esse à minha volta, à minha volta. Vê como traz a luz e te ilumina. Vê como traz a luz e te ilumina. Vê como traz a luz. Ele traz a luz. Eu quero ver, eu quero ver o amor à tua volta, à tua volta. Eu quero ter, eu quero esse amor à minha volta, à minha volta. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós te queremos agradecer muito pela leitura e a explicação das Escrituras e porque percebemos
que em nada mais devemos colocar os nossos olhos a não ser no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Te suplicamos para cada um as tuas maiores bênçãos e cada um decida a cada dia servir o Senhor fielmente conforme o Senhor pede, para que no fim o Senhor venha para na hora certa nos dar o prémio que o Senhor acha que é melhor para nós. Guarda-nos e protege-nos, que todos aqueles que ouviram a mensagem possam ser ricamente abençoados, eles e as suas famílias. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.